Não digais, felizes os que podem viver sem saber e sem perguntar. Dizei antes, felizes aqueles cujo espírito jamais se sacia de conhecimento e de bem, que lutam e sofrem por uma conquista cada vez mais alta. Lamentai os satisfeitos da vida, os inertes, os apagados. O tempo deles é apenas ritmo de vida física e transcorre sem criações. Eles recusam o esforço dessas elevadas compreensões que vos ofereço, e não existe luz no amanhã para o espírito que adormece. Meu olhar novamente pousa em vosso mundo, saturado de inconsciência e de dor, de erudição e de agnosticismos, de luta e de loucura, turbilhões de paixões, provas tremendas, tormentos cobertos de sorrisos. Grande e trágico é o quadro de vossos destinos, porque ouço aquele grito desesperado que prorrompe da alma e que escondeis, porque no fundo do riso dos gozadores ouço o respiro dos agonizantes em desespero. É quase como uma chamada poética, né? A sua voz está nos chamando a atenção aqui, né? No sentido de que o que a gente está fazendo, né? Estamos acomodados? Você está acomodado, tem algo errado, né? A gente tem que estar sempre querendo subir mais, né? E enquanto a gente está acomodado, a água estagna, né? E a água estagnada é celeiro de podridão, né? Então é a gente continuar sempre, né? Com essa ânsia de querer sempre um pouco mais, né? E para que isso é justamente nesse processo de busca de entender mais. E às vezes a gente pergunta, questiona, né? Como se diz, o que eu faço aqui, o que eu estou fazendo aqui, né? Para que é esse mundo? E a beleza do mundo é essa descoberta, né? E essa ânsia de querer cada vez mais, né? Mas de forma compartilhada, né? De forma em que a gente possa compartilhar um com os outros. Porque se a gente guardar só para a gente também, a gente não vê razão para as coisas, né? A gente só vai ver razão e sente isso quando a gente compartilha com o outro. Então, por isso, o convite dele da gente sair das nossas catacumbas, né? E compartilhar com todos a nossa volta. Diga, Romulo. Isso, Paulo. Opa. Bom, deixa eu falar aqui. Recusam esse trabalho nosso aqui, como vem uma coisa assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E novamente entra esse grupo aqui e Pedro Baldi, que eu acho extremamente complexo. E como Deus manda vocês, né? Com mais encontro nosso com vocês para quando conseguir. E ele fala aí no finalzinho do segundo parágrafo, ele fala assim: recusam o esforço dessas elevadas compreensões que vos ofereço. Quem está oferecendo, né? E não existe luz no manhã para o espírito que adormece. Quer dizer, ele fala aí, né? Ele está oferecendo esse conhecimento para a gente possa levar mais um pouquinho, né? Recusa o esforço dessas elevadas compreensões que vos ofereço, e não existe luz no manhã para o espírito que adormece. Essa frase, justamente que o Rômulo chamou a atenção, também eu estava pensando nela, né? O não existe luz no amanhã para o espírito que adormece, né? Ele procura, assim, no meu modo de ver, né, chamar nossa atenção, né, que a gente não pode ficar naquele movimento de inércia, né, esperando que as coisas aconteçam por si, né? Ah, não, deixa aqui na hora, porque até essa colocação, né, que é muito comum, todos nós já a fizemos uma vez, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ele até contradiz um pouco isso, né? A gente tem que buscar o mestre também. Não pode ficar esperando ele achar que a gente está pronto para começar o trabalho, não. A gente tem que se movimentar para ele perceber que nós estamos já em condições de realizar o trabalho.
Então, a coisa vai se tornando, como o Rômulo falou, mais complexa ainda, né? Porque muda alguns paradigmas que a gente vem tendo desde de muito tempo atrás, né? Como esse sentimento, né? Ah, tudo vai seguir o seu curso e nós vamos, na hora certa, se movimentar, vai vir tudo do jeito que tem que ser. Mas se a gente não se movimentar, começar a se movimentar antes, para eles perceberem que a gente está se preparando para isso, a coisa não rola. Pode falar aí, Janine. É interessante porque não existe luz no amanhã do espírito que adormece. Eu só lembrei do filme do Dia da Marmota, né? Ou seja, enquanto a gente está em processo inconsciente, né, dormindo aí dentro dos nossos processos, a gente está repetindo histórias, né? Então a gente está vivendo o tempo todo no mesmo local, né? A gente só vai para o amanhã quando a gente desperta, refaz o aprendizado e caminha para frente. Eu vou lembrar que o Paulo Brito, desculpa, Ismael, vou lembrar que o Paulo falou aí, né? Até a água se estagnar, entra em estado de podridão. Diz, Ismael. E essa parte, né, sobre a gente estar movimentando, tá indo atrás, né, que vocês colocaram, quando o mestre está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e quando coloca assim, né, o discípulo está pronto, ele está pronto porque ele caminhou, né, porque ele trabalhou. Então é esse nosso papel, de estarmos caminhando e nos preparando para estarmos prontos, né, porque senão não fica pronto, aí ele não aparece. E esse caminhar, tá constantemente indo e seguindo, me lembrou um caso do Chico. Tava uma vez o Chico, ele andando, aí viu umas pessoas jogando sinuca. Aí ele olhou assim, aí sentiu aquela vontade, poxa vida, olha, queria ter uma vida mais tranquila, assim, essa quantidade de responsabilidades, de trabalhos devido ao meu trabalho. E aí, claro, né, aparece o Emmanuel ali para dar uns conselhos. Aí quando o Chico estava olhando aquelas pessoas jogando sinuca, aí ele falou assim, olha, a sinuca foi trazida exatamente para eles não fazerem coisa pior. E aí leva um pouco pra gente nesse aspecto, sabe? Que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai também deixando determinados trabalhos e buscando realmente questões que são cada vez mais elevadas, cada vez mais acima. E aí vai modificando o que a gente se afiniza, né? Antes era o jogo ali de sinuca, e aí depois não. Prefiro colocar o tempo num estudo, em um trabalho assistencial, e aí vai sendo modificado à medida que a gente vai se trabalhando internamente. Isso aí. Tá lá na frente, Ismael. Alma, alma. Alma, alma, centelha divina. Que nenhum de vossas loucuras jamais poderá destruir e está sempre pronta a ressurgir cada vez mais bela de cada dor. Potência que jamais se cansa de ser e de criar. Só tu verdadeiramente vives. Nenhuma conquista de pensamento, nenhuma afirmação humana poderá jamais extinguir tua sede de infinito. Vossa ciência, muitas vezes, mera presunção de palavras eruditas, e vossa civilização exterior e mecânica esquecer que isto é o centro da vida, a causa primária dos fenômenos mais próximos de vós e intrínsecos. A alma tem suas necessidades e seus direitos. Não se pode matá-la, não se pode atordoá-la para fazer calar. Não ouvis o seu grito desesperado que se ergue entre vossas vicissitudes individuais e sociais? Sua vida negligenciada pesa em vosso destino e o arruína. Vossa alma sofre
e sequer sabeis encontrá-la novamente. Certos abismos vos examinam e as águas fecham-se tranquilamente em um sorriso aparentemente por cima do báratro tremendo. O que acontecerá lá embaixo, no mistério das causas profundas que desejais ignorar e afastar da consciência? Alguma coisa palpita e trema nas trevas profundas. Cada alma esconde dentro de si uma sombra secreta que não ousa olhar, mas que jamais poderá esconder de si mesma. Uma sombra sempre pronta a ressurgir, logo que uma hora de paz diminua a tensão da corrida louca com que quereis distrair-vos. Uau! Deixa eu acabar o parágrafo aí, porque a alma não se sacia embalando o corpo em comodidades supérfluas, dispendiosas, acariciando os olhos com um brilho apenas externo. Na satisfação dos sentidos, alguma coisa sofre igualmente no íntimo e agoniza em uma angústia profunda. Resta um vazio dentro de vós, em que apenas uma voz, perdida e desconsolada, eleva-se inquieta para perguntar: e depois? Nossa, esse parágrafo todo aí, ele nos chamando a atenção quase que para que quando a gente volta para dentro de nós mesmos, as nossas sombras internas, elas começam a eclodir, em que às vezes a gente quer esconder, a gente quer se esconder de nós mesmos, né? E para a gente não saber o quanto de sombra tem dentro de nós. Mas nós somos o que somos, né? Isso me lembra, eu gosto muito de Star Trek, Jornada nas Estrelas, né? E tem um dos filmes do Jornada nas Estrelas, o quinto, que é Em Busca de Deus, né? Em que tem um personagem lá que é meio irmão do Spock, e que ele ao abraçar as pessoas, ele divide a dor com as pessoas, né? E cada um deles vai pegando, né? O Spock, a grande dor dele é que o pai achava ele muito humano, porque a mãe dele era humana e o pai era vulcano. O Dr. McCoy é que o pai dele morreu meses antes de ter achado a cura da doença, e ele, como médico, aquilo era uma dor muito profunda. E na hora que o sujeito foi abraçar o Capitão Kirk, comigo não. Eu sou o que sou pelas dores que eu tenho. Deixa eu comigo mesmo. E isso é muito isso mesmo, né? A gente é o que a gente é, não só pelos os nossos prazeres, nossos amores, mas pelas nossas dores e essa sombra que tem dentro de nós. E que a gente só vai saber o tamanho da sombra quando a gente nos permitir a mergulhar dentro delas. Né? E é isso. Só que ele fala de forma tão poética, né, que a gente não chega nem aos pés aqui. Ele fala de uma forma muito bonita, né, a nossa essência de sombras, né, que é uma realidade, né, presente em cada um de nós de uma forma mais exacerbada, outras menos, né? Ninguém quer mostrar o seu lado negativo, né? A gente vê o reflexo disso nas mídias sociais. As pessoas só querem postar as maiores vitórias. Ninguém posta derrota, né? E assim somos nós, né? A gente tem as nossas fraquezas, né? As nossas os nossos deslizes, né? Mas a gente não quer que ninguém fique sabendo, né? Que aquilo é a nossa realidade. Então a gente se transmuta num personagem para a sociedade ao nosso redor. Mas a gente não consegue esconder da gente a nosso âmago, né? Mas isso me levantou uma outra questão, é que essas sombras, né, que fazem parte das nossas memórias transatas, conforme elas vão despertando consciência em cada um, elas vão sendo absorvidas pelo campo consciência alerta, pelo aquele aprendizado. Será que pode funcionar assim? Bom, pelo menos, não sei se ele não quer falar.
Pelo menos, ao meu ver, eu não sei se é absorver. Eu acho que ele vai reformulando as lembranças e vai gravando novas informações de frequências mais elevadas lá no campo consciência alerta. O campo consciência alerta é um campo de memória de frequências muito sublimes. Então, é como se fosse aquelas mais densas, elas vão sendo reestruturadas e vão sendo reconfiguradas em experiências mais sublimes. É assim que eu vejo. Mas aí, na verdade, a minha dúvida, rapidinho para a Janine poder complementar, será que seria sendo integrado como memórias de aprendizado sublime no campo consciência alerta, ou isso seria reformulando o aglomerado? Não, o aglomerado, ele não é uma memória. O aglomerado, ele é o padrão no campo mental, é aquele padrão dos os padrões mais comuns, que estão ligados aos pensamentos que vão se formando. Memórias é basicamente 3 níveis de memória. É a memória arquetípica instintiva, a memória arquetípica da razão, e lá em cima, de mais elevada, é o campo consciência alerta, que são 3 campos de memória. Não, sim. Mas assim, a minha dúvida justamente é essa. Se isso integraria o campo consciência alerta, ou mudaria porque o reconhecimento e compreensão disso vai mudando os teus padrões. Então, se não seria o aglomerado... Muda também, muda. E depois, isso, com o evoluir disso tudo, chegaria até o campo consciência alerta. Eu acho que é concomitante, sabe, meu irmão? Acho que é concomitante. São 2 órgãos diferentes. Eu acho que vai acontecendo, mas não sei. Irmã? Diz-me. Eu acho sempre interessante a gente lembrar que a sombra, a luz está dentro, né? Então, o que é a sombra? Então, imagina que eu estou com o sol dentro de mim. E aí eu vou colocando em frente àquele sol que existe dentro de mim, aspectos das minhas personas, que vão se constituindo o ego, dessa vida e de outras, em algum momento, criando complexos, né, que são esses conglomerados aí de energia psíquica parecida, né, que forma o complexo, conforme Jung trazia. E à medida em que eu vou lidando com essas personas, esse ego, que está à frente do meu sol interno, vai vindo luz, né? Então, eu acho sempre interessante a gente entender que a luz está dentro. E que o que está provocando sombra é o que está à frente da luz que está dentro. Então, que são aspectos aí das nossas histórias, das nossas infinitas, né, informações aí, em que elas vão, por meio das experiências, criando resistências. E porque a sombra, ela sempre vem de um processo de resistência. A partir do momento que eu me abro para o que eu vivi, eu deixo de resistir àquilo. O aprendizado vem daí, quando eu aceito. E quando eu aceito, aquela sombra ela vai se dissipando, né? É mais ou menos como se fosse uma antepara para a luz que está querendo sair de dentro da gente? Sim. Sim, por isso que quando a gente fala que quando começamos a mexer com conteúdo sombrio, o conteúdo sombrio, ele está simplesmente impedindo a luz que já tem dentro. Né? Não há nada a se desenvolver, porque a gente já é luz. O que tem que fazer é trabalhar o que está impedindo a manifestação dela, que são esses processos sombrios, resultantes das nossas experiências terrenas, que vão constituindo aí esse ego, né? Então, assim, eu achei interessante, como aquele momento, né, quando vocês falaram muito da questão do conglomerado. O conglomerado, na visão junguiana, seria o complexo, né? Então,
é uma quantidade de vidas ali, de experiências, o complexo Jung, ele trazia que era uma quantidade de experiências que formam ali um conglomerado, uma ilha complexa, né, daquela mesma situação. Então, eu tenho que desfazer aquilo, porque o que está por trás disso já é luz. Eu não preciso desenvolver a luz. O que eu preciso é lidar com a sombra. Diga, Romulo. Eu gostei muito quando você falou, Eugênio, nós somos luz, né? Eu vou voltar no início do parágrafo, depois eu vou no meio aí. Alma a alma, centelha divina. Alma a alma, centelha divina. Que nenhuma de vossas loucuras jamais poderá destruir. E está sempre pronta a ressurgir, cada vez mais bela de cada dor. Na oração de São Francisco, dessa semana, no final da oração, acho que o Silvio acha isso mais fácil, depois eu posso mandar para vocês também. Ele fala da irmã Dor, a grande mestre, né? Nós falamos ontem também sobre isso, né? Agora eu vou no meio do parágrafo. Não houve seu grito desesperado, que se ergue entre vossas vicissitudes individuais e sociais? Sua vida negligenciada pesa em vosso destino e o arruína. Vossa alma sofre e sequer sabeis encontrar novamente. Certos abismos vos desanimam e as águas fecham-se tranquilamente. Olha, as águas fecham tranquilamente no sorriso aparente por cima do barro tremendo. Então, aí juntando o que vocês falaram e que a Janine falou aí, né? Desde falou do aglomerado e tal. A luz está aí. Agora a gente tem que buscar, né? E não aumentar esse abismo. Porque a gente tem que tomar muito cuidado para não aumentar esse abismo. E como a alma é uma centelha divina, e vou lembrar agora também do Vitor, né? Do deitinho aqui assim, ó. É só a gente não distanciar e voltar antes que distancie demais, né? Fica difícil retornar. Gratidão. Um ponto também que eu queria colocar, nesse ponto que você colocou, Romulo, né, quando fala aqui, não ouviste o grito desesperado que se ergue entre vossas vicissitudes individuais e sociais, esse capítulo, ele também serve para a gente refletir do ponto de vista da sociedade, que é a resultante da nossa ação interna, né, de cada um de nós que gera essa resultante. Porque esse livro, A Sua Voz, que foi o espírito que ditou pelo Petrobaldi, foi em 1932. Em 1932, o processo ali da ciência profundamente materialista, e esse livro ele vem como uma luz tentando trazer esse aspecto espiritual na ciência. À medida que foi dando o século XX, a tecnologia foi aumentando mais ainda e, de certa maneira, foi aumentando as comodidades, e isso acaba nos incentivando, às vezes, a esquecer da busca espiritual. As comodidades físicas, as facilidades, as distrações acabam que facilitam a gente se perder nesse amontoado aqui de facilidades de informações, mas a gente começa a perceber que já no final do século passado já começa a vir toda uma renovação, começando a trazer ideias espirituais
nas mais variadas áreas, né, na educação, na ciência, já começando a apresentar o se raiar desse novo milênio que se abriu. Então, a gente tem percebido que ele já está movimentando, claro que ainda tem muito, ainda é só o começo da grande revolução que está acontecendo, mas que naquela época, então, era pior ainda. Então, é só esse aspecto da gente estar com bastante atenção para não se perder realmente nessas comodidades desse mundo aqui, que acaba nos chamando bem para a matéria mesmo aqui, para a densidade, sabe? Ok. Só para... obviamente, tem uma palavra aí que eu não sabia qual era o significado, que é esse báratros aí. Não sei se você sabia. Aí eu fui procurar ele aqui no dicionário, né? Foi a primeira coisa que eu fiz, né? E é um lugar de grande profundidade, um abismo, um sinônimo de onde em Atenas eles jogavam os criminosos, né? Então é esse abismo mesmo, onde se jogava as coisas ruins, né? Então por isso que ele fala aí agora fica até melhor para entender, né? Ele busca umas palavras. Falou do dedinho aí, sabe, Paulo? Só que está Deus, estamos nós, né? Ele está sempre aqui. E essa busca espiritual. Por coincidência, uma tia minha de 90, acho que ela nasceu em 1932, o Ismael falou daí de 1932, né? Ela perguntou, ela falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que você puxa disso aí, Roma? Eu falei assim, justamente, o Mena, ela chama Mena, Maria Amélia, o apelido dela é Mena, para a gente não entrar nesse mundo espiritual, não entrar no mundo material, e sempre buscar que o verdadeiro tesouro é a vida espiritual. E ontem, a gente estava falando sobre isso, dos gifts, né? Dos presentes divinos que nos é dado a todos nós. E o que distancia, que faz nos distanciar dessa alma, centelha divina, é justamente esse bem, esse mundo material. E a gente põe o verdadeiro tesouro é o carro novo, é a casa nova, a roupa nova, né? Gente, nossa senhora, vou fazer um exemplo triste. Uma amiga minha chorando porque não podia comprar uma bolsa de, sei lá, 35 mil reais. Oi? Entendeu? Não é demais? Jesus, voltemos. Voltemos, senão a gente vai dar no barato. Só rapidinho aqui. Eu achei muito interessante, né? Tanto a Janine como o Rômulo, né? Buscando partes do texto, ressaltaram isso, uma coisa que às vezes a gente fala, mas mesmo a gente fala, mas não tem a convicção real, né, de que está tudo ali dentro da gente, né? Essa coisa, até a essência divina, a chama divina, ela sempre esteve ali, veio com a gente desde que a gente surgiu, no nosso primeiro segundo de existência, ela já estava ali. Mas a gente reluta em aceitar isso. Não sei porque a gente acha que a gente não é digno de se comparar a algo mais elevado, que já tenha essa elevação, todo esse amor dentro da gente. A gente acha que a gente não é nada e que precisa se reconstruir e aprender a se tornar aquilo, quando na verdade a gente sempre foi. E como acho que a Janine falou bem, né? A gente vai colocando antepares e não deixa aquela chama que tem dentro da gente brilhar. E a gente, no fim, acaba acreditando que ela não faz parte da gente. Porque a gente não deixa ela brilhar, a gente coloca um monte de dificuldade obstruindo a luz dela, quando ela sempre esteve ali. A gente já foi criado com tudo isso. E o nosso trabalho aqui é só relembrar de que nós fomos assim criados e sempre seremos luz divina. Somos luz. Eu gostei muito dessa questão, né, que as sombras são criadas
por essas nossas personas, esses nossos obstáculos que a gente cria, impedindo da nossa luz brilhar. Gostei muito, viu? Nossa. Vai fazer parte agora do meu discurso, viu?